A paz do Senhor a todos, uma boa noite, finalzinho de tarde abençoado, na presença de Deus, mais um programa Resgatando a Família. Você que está ligado aí, você que está conosco ao vivo, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo canal YouTube, Casa de Adoração, pela CATV, canal 38, na Cabonete de Assis. Nós louvamos a Deus pela sua vida, nós louvamos a Deus porque você tem acompanhado essa programação, você tem acompanhado o programa Resgatando a Família. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 18 horas, trazendo uma palavra de Deus para você, uma palavra para a sua família, uma palavra de direcionamento, uma palavra para sua reflexão. Nós estamos felizes, nós somos ali da Igreja Renovada da Vila Independência. Um abraço ali para o nosso pastor Guimarães, Carlos Guimarães. Nós agradecemos ao nosso pastor, agradecemos ali toda a nossa igreja e os nossos irmãos. Eu gostaria que você já abrisse a palavra do Senhor no Salmo 128. O Salmo 128 é um salmo de muitas promessas. Nós só vamos ler o versículo 1. O versículo 1 ele diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Glória a Deus. Como é feliz, bem-aventurado, como é abençoado aquele que teme ao Senhor. Amados, nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que ter esse respeito pela palavra de Deus. Em dias tão terríveis que nós estamos vivendo, onde a palavra de Deus ela tem perdido o seu valor, assim, os valores de Deus têm sido ofuscados por esse mundo pagão, onde nós vemos todos os dias a palavra de Deus ela sendo denegrida, os valores de Deus sendo denegridos. Então essa palavra ela diz: como é feliz aquele que teme o Senhor. E em seguida ele fala: quem anda nos teus caminhos, e que anda nos teus caminhos. Então a palavra de Deus ela é o nosso norte, a palavra de Deus ela é a luz para as nossas vidas. A palavra de Deus é que nos traz esperança, a esperança para viver. Então o temor ao Senhor ele nos traz a obediência. Nós obedecemos a Deus porque nós amamos ao Senhor. Aquele que me ama é aquele que obedece à palavra, diz o Senhor. Como é bom nós temos essa esperança no Senhor. Como é bom nós temos a palavra de Deus que nos norteia, que nos ensina, que nos traz a reflexão. Muitas dúvidas que nós temos, a respeito da vida, a respeito da família, a respeito do futuro, está tudo na palavra de Deus. Então nós temos que verdadeiramente andar nos caminhos, andar na palavra. É isso que vai nos trazer a verdadeira alegria aqui na terra. Então, como é feliz que essa palavra venha adentrar ao teu coração, que você venha temer ao Senhor, andar nos caminhos, obedecer a palavra. É a palavra que nos traz alegria, é a palavra que nos traz a direção nesse mundo que nós estamos vivendo de tantos enganos, que você venha colocar essa palavra dentro do teu coração, que a nossa saída, o nosso temor está na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu já queria orar com você, para que Deus possa abençoar a tua vida nesse momento, para que Deus possa visitar o teu coração, para que o Espírito Santo venha abrir o teu coração para o entendimento da palavra de hoje. O Senhor tem uma palavra para nós hoje, maravilhosa, uma palavra que Deus falou ao nosso coração e nós queremos trazer para você nesse comecinho de noite.
nós oramos então ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor pelas nossas vidas, Senhor, pelas vidas daqueles que estão nos assistindo neste momento, ó Pai. Agradecemos por mais uma oportunidade, ó Pai, de levar a Tua palavra, Senhor, de bendizer o Teu santo nome, Senhor, e falar para o mundo, Senhor, as maravilhas do Senhor, porque Tu és o soberano dessa terra, é o Senhor que comanda tudo, ó Pai. O Senhor não perdeu o controle de nada, tudo está nas Tuas mãos, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra. É por isso que nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, para que o Senhor use as nossas vidas, Senhor, para falar com o Teu povo, Senhor. Uma palavra, Senhor, para adentrar o coração, Senhor. Uma palavra, Pai, que venha ser semeada, ó Pai, nesta noite, Senhor, e que venha dar frutos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor visite essas vidas, ó Pai, esses lares nesta noite, ó Pai, para que essas pessoas possam receber do Senhor, ó Pai, esta palavra, Senhor, a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém, em nome de Jesus. Amém. Fique aí conosco. Já vai compartilhando essa live. Compartilha essa live com os teus amigos. Compartilha essa live, né, com a tua rede de transmissão, né? Seja um mensageiro do Senhor, né? Seja um profeta de Deus, né? Ajuda-nos a propagar as boas novas, a palavra do Senhor Jesus, né? Fique aí conosco, porque agora nós vamos para os nossos patrocinadores. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. And into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home. On the terrace
dancing into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me. Amém. Glórias a Deus pelos nossos patrocinadores. Está conosco também a Vistoria União. A Vistoria União está ali na rua JV da Cunha e Silva, 1825. Um lugar ali fácil para você encontrar. Ela está bem ao lado do Poupa Tempo. Na esquina do Poupa Tempo você vai encontrar ali a Vistoria União. Você que está com seu veículo aí, precisando fazer a vistoria veicular, vai ali na Vistoria União. Fala ali com o Gustavo, em nome de Jesus. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores, agradecemos esses que abençoam a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham, a todos que irão nos acompanhar também depois, através das redes sociais, através da CATV, canal 38. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, louvamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem uma palavra aí ao nosso coração, ao seu coração. Desde já eu quero convidar você a abrir o seu coração para que o Senhor possa falar com você. Tenha disposição em ouvir a palavra do Senhor, pegar essa palavra, meditar nessa palavra, porque o Senhor é bom e a sua palavra é a verdade. Nós nos alegramos, nós bendizemos ao Senhor pelo privilégio de poder estar compartilhando a mensagem do Senhor. Amém? Então, fique aí, nós iremos compartilhar uma palavra ao seu coração. Estamos aqui no programa Resgatando a Família. Nesse programa, o nosso intuito é falar sobre a família, é falar sobre filhos, é falar sobre os valores familiares, valores e princípios familiares, aquilo que o Senhor estabeleceu para a família através da sua palavra. Talvez nós não conhecemos aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que o Senhor fala sobre a família na palavra. E esse programa, Resgatando a Família, ele tem o intuito de estar trazendo esses princípios, esses valores, porque a família é a base de uma sociedade forte, de uma sociedade saudável. O Senhor instituiu a família. A primeira instituição criada por Deus é a família. Se nós formos lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor já estava instituindo a família ali, logo no início das Escrituras. Amém? Então nós devemos amar, nós devemos zelar, nós devemos proteger, orar e colocar a palavra do Senhor em prática dentro da nossa família. Queridos, se você puder compartilhar essa live, fazer um comentário, fazer o seu pedido de oração, deixar seu like aqui na nossa live, tudo isso ajuda para que a live seja impulsionada e para que mais pessoas possam estar recebendo a mensagem do Senhor. Então, seja um mensageiro de Deus conosco, compartilhe com alguém essa mensagem. Nós queremos falar hoje um texto que está no Evangelho de João, capítulo 2. Esse milagre aqui, essa passagem que nós iremos falar hoje só está no Evangelho de João, só foi escrita no Evangelho de João. Nos outros evangelhos não consta essa passagem. Nós queremos falar do casamento de Caná da Galileia. Hoje nós queremos falar sobre o casamento. Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas, o propósito da família. Amém? Então o Senhor, Ele vai falar ao seu coração, eu tenho certeza disso. Se atente à palavra de Deus. Olha só, João capítulo 2, assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E aqui eu já quero parar minha leitura para dizer para você que esse casal, que não tem o nome dessas pessoas, dessa família que estava fazendo esse casamento,
não há o nome aqui nas escrituras, mas essa família convidou Jesus para o seu casamento. Nós devemos convidar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo para nosso casamento, para a nossa família, para o seu lar. E isso, queridos, não pode ser só da boca para fora. Isso não pode ser uma coisa só de lábios, mas tem que ser de ação. Tantas pessoas dizem, não, Deus está comigo, tal, mas são palavras vagas, são palavras jogadas ao vento. Nós sabemos que aquele que ama a Jesus obedece a palavra de Deus, né? Então, quando nós queremos que Jesus esteja na nossa família, que Jesus esteja no nosso casamento, o que nós devemos fazer? Nós devemos ser submissos aos princípios de Deus dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Então, o primeiro milagre, a palavra de Deus diz aqui, que este sinal milagroso, né, que foi a multiplicação ali a transformação da água em vinho. Aquele casamento já ocorreu um problema ali logo no seu início, na hora da festa. Os noivos calcularam errado a quantidade de vinho, precisava de mais vinho, faltou vinho para o casamento. Aquilo ia ser um motivo de grande vergonha, de grande humilhação para aquela família, né? Porque você está lá com todos os seus convidados, a festa nem começou ainda direito e o vinho já tinha acabado. Aquilo que ia ser uma grande humilhação para aquela família foi o motivo de uma grande honra. Por quê? Porque Jesus estava lá, porque Jesus tinha sido convidado. Aquilo que ia ser a vergonha daquele casamento logo no início foi honra, porque a palavra de Deus nos diz que o vinho que foi, aquela água que foi transformada em vinho pelas mãos do Senhor Jesus, ele era de um superior valor, ele era um vinho muito bom, muito refinado, a ponto de que eles falam assim, é costume que se serve primeiro o melhor vinho e depois o vinho mais inferior no final, onde as pessoas já estão, né, já beberam bastante, não vão sentir a diferença, mas aqui não, o melhor vinho foi servido por último. Então, aquela família foi honrada, aquele casal foi honrado, mas por quê? Porque Jesus tinha sido convidado para aquela união, para aquele casamento. Então, nós vemos casamentos terminando por muitos e muitos e muitos motivos. Por motivos que entristecem o coração da família, o coração daqueles que são próximos. Mas, se Jesus está dentro do seu casamento, aquilo que era para ser uma vergonha pode se tornar um motivo de grande testemunho, de grande honra. Amém? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos nos ater a algumas coisas aqui. O primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento. Olha que coisa interessante. Como que o Senhor ele se importa com o casamento? Com o casamento. O casamento, na verdade, ele é o início de uma família, né? O propósito do casamento. O propósito do casamento, na verdade, é a formação de uma nova família. Então, você vê, lá em Gênesis capítulo 2, se você for ler, você vai ver Deus instituindo o casamento. E quando Jesus vem cumprir a sua missão aqui na terra, quando ele inicia seu ministério, é dentro de um casamento. Interessante que esse texto ele vai mostrar ali, né, uma situação difícil, uma situação meio que desastrosa, né? Uhum. Logo no começo ali do casamento, vamos por assim. E quantas vezes nós vemos que os casamentos de início, né, no início do casamento, geralmente há alguns problemas, né?
A questão que o início. são duas pessoas diferentes, né? Às vezes está se conhecendo e vai viver junto. E como que muitos casamentos terminam no início, né? Casamentos de 1 ano, 2 anos, tem uns que nem duram 1 ano. Né? O início dizem que é o tempo mais difícil, né? Porque é duas pessoas que têm costumes diferentes, foram criadas em famílias diferentes e vão se unir. Então aquilo traz conflitos, né? Mas você vê, aqui é retratado um problema logo no início. No início. Na festa, na verdade, né? E geralmente, né? Esses casamentos que se acabam de início, né? São casamentos que muitos desses casamentos não convidaram Jesus para estar ali como um pilar, né? É isso mesmo. Porque onde Jesus está, não tem como a situação continuar a mesma. Eu não tenho fé para crer que Deus vai estar num lugar e não vai fazer a diferença. Aonde Jesus está, ele faz a diferença. O problema é que nem eu já comecei dizendo, nós não podemos convidar Jesus só de boca. Até mesmo porque a cerimônia de casamento, da noiva se vestindo de branco, do pai levando a noiva até o noivo lá na frente, toda essa cerimônia que nós conhecemos, ela é uma cerimônia que vem ali de origem cristã. Ela tem ali os seus... o vestido branco tem um porquê, o pai entregando para o noivo tem um porquê, e tudo isso é baseado no cristianismo, tudo isso é baseado na palavra. Aquilo não é feito por ser feito, tem um propósito para aquilo ali. Aquilo existem mensagens por trás daquilo. Mas o que nós vemos nos dias de hoje é que todo mundo passa por essa cerimônia, mas sem entender o real propósito do casamento e até por que está fazando aquilo que está sendo feito. Às vezes se atenta mais para a cerimônia, mais para a festa, mais, né, pela organização do que realmente qual o propósito. O propósito. Então, nós vemos, né, tanto divórcio, tanto casamento terminando, famílias mesmo rachadas. É claro que nós sabemos que quem é o mais prejudicado de tudo isso são os filhos, quando se tem os filhos. Então, nós vemos todas essas situações na nossa sociedade, mas o que nós precisamos entender? Por que acontece tudo isso? Será que é uma falta, é uma banalização, na verdade, do casamento? As pessoas entram no casamento sem saber o propósito real do casamento. Então, convida Jesus só de boca. Nós não podemos, esse casal, essa família, realmente convidou Jesus. Tinha a presença, né? Tinha a presença de Jesus. Eles eram tementes. Isso remete a nós hoje como pessoas realmente que temem e obedecem a Deus. Jesus estava ali. E a hora que a dificuldade chegou, Jesus pôde operar um milagre e salvar ali aquele casamento. Como que hoje nós podemos saber assim, se Jesus foi convidado para o nosso casamento? Como que nós podemos saber que se Jesus ele está no nosso casamento? É quando você vive os propósitos de Deus. Obedece a palavra de Deus a respeito dos princípios da Bíblia para a família, para o casamento, né? É que nem eu disse, nós estamos aqui no programa Resgatando a Família para exatamente falar desses princípios. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não fazem porque não sabem. Não sabem, né? E a palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 2, ele diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e você disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha. Então,
Por que eu estou lendo esse texto? Porque não adianta a gente falar que Deus está na nossa família da boca para fora. Como nós provaremos isso? Através das obras, da obediência à palavra de Deus. Quando o Senhor fala conosco sobre posicionamento familiar, sobre o papel do esposo, sobre o papel da esposa na família, muitas vezes nós damos 1000 desculpas para não se adequar àquilo ali. Então, o que isso remete? Que não tem fé. É uma fé que não tem obras. E sabe qual o resultado que vai ter? Nenhum. Porque a nossa fé, ela tem que ser materializada pelas nossas obras. Pela obra é a obediência. Obediência. É a obediência. Às vezes nós lemos esse texto de Tiago, nós não entendemos realmente o que ele está querendo dizer aqui. Mas ele está querendo dizer que todo aquele que diz que tem fé tem que ter obras. E quais são essas obras? Adequação à palavra de Deus dentro da nossa família. Então, por que nós lemos o texto de João capítulo 2? Aquela família convidou Jesus, mas não foi da boca para fora. Porque Jesus operou grandiosamente naquela família. Então, nós precisamos tomar o cuidado, irmãos, de não levar as coisas de Deus só da boca para fora. Quantas pessoas ouvem a mensagem sobre família, sobre a mulher, sobre a esposa, sobre a mãe, sobre o pai, sobre o sacerdote do lar, só que ele não coloca em prática. Então, é a mesma coisa que for uma fé sem obras. É interessante que isso aí que você está falando, a gente vê em Mateus 19, quando Jesus ele começa a falar sobre o divórcio, né? Sobre a questão do divórcio, e ele é questionado a respeito do divórcio, né? Você vê que ali Jesus fala que Moisés abriu algumas exceções por causa da dureza do coração do homem, né? E fala que a vontade de Deus nunca foi aquela, mas sim que desde o princípio o Senhor ele diz na palavra que o casamento ele é para sempre, ele é eterno, né? Porque eles formam uma só carne. E você vê que ali, né, os próprios discípulos falam para Jesus, mas essa palavra é pesada. Então o homem que se casa com uma mulher é para a eternidade. Tipo assim, não se separa. Então essa palavra é difícil. Então nós temos que repensar sobre o casamento. Olha só, né, é isso que você está falando. Quando a pessoa ela vai entrar no casamento, ela precisa entender os propósitos de Deus. Que é sério. Sim. Né? É um todo compromisso. Aquele que vai casar deveria passar por um bom curso. Isso. Um bom curso de noivos. De noivos. Dentro da palavra, dentro né? da palavra. Para aprender o propósito real do casamento e a seriedade da instituição que o Senhor fez. E não levar de qualquer forma. Deus tem muitos princípios para a família. Então, e olha só o que Tiago diz aqui. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então ele está falando assim, não adianta nada crer e não mudar de vida. Não adianta. A fé sem obras, né? Ele fala assim, o diabo também crê. No entanto, ele continua sendo diabo, enquanto ele continua herdando o inferno, pela desobediência, pela rebeldia contra Deus. Então, não adianta você falar assim, não, eu creio em Deus, Deus te abençoe, papapá, só de boca. Não. As coisas têm que ser através das obras. Aquilo que você ouve da parte de Deus, você tem que colocar em prática o mais rápido possível. Aquilo que o Senhor falou no seu coração, se você quer realmente milagres, se você quer ver realmente a intervenção de Deus na sua família, coloca em prática. Coloque em prática o que Deus está falando. O que Deus está ministrando no seu coração. Aquilo que você ouviu lá na sua igreja, isso aqui você pode levar para todas as áreas da sua vida, que nós estamos falando de família, mas você pode levar para todas as áreas da sua vida. Você ouviu. Não deixa entrar por aqui e sair por aqui, coloque em prática. Porque o apóstolo Tiago fala assim, você crê, até o diabo crê. Ele sabe que Deus existe. A palavra de Deus fala que ele até treme diante da presença de Deus. Contudo, continua sendo diabo. Por quê?
é impossível, ele não consegue se submeter, não consegue obedecer. Em contraponto, nós vemos Jesus, o Filho de Deus, obedecia em tudo a palavra de Deus. Tanto é que ele fala assim: eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. O Senhor Jesus veio cumprir toda a lei de Deus, verdadeiramente. Tudo ele falava segundo o Pai, em obediência ao Pai, né? Então, o Filho de Deus, aquele que verdadeiramente teme a Deus, ele precisa ter obras. A fé sem obras é morta, é o que a palavra de Deus fala aqui. Nós devemos levar isso para dentro da nossa família. O que você não está adequado à vontade de Deus? Em qual área da vida, da sua vida? Qual ponto do seu relacionamento? Aquilo que o Senhor fala sobre as mulheres, aquilo que o Senhor fala sobre os homens, a maneira de educar os filhos, o que não está adequado? E tudo está na palavra, né? Tudo tem um posicionamento. Tudo tem um posicionamento. Tudo tem que estar adequado à palavra. Se você quer ter vitória, você vai precisar obedecer. Não adianta ficar só ouvindo. Tem que ter práticas de fé, porque senão a sua fé é morta, segundo a palavra de Deus. E nós sabemos que o casamento, ele tem propósito. O casamento tem propósito. O casamento cristão tem propósito, né? Nós estamos falando com cristãos. Não é só juntar os trapos, como se diz, vamos juntar as escovas, né? Escova de dente. O mundo fala isso, né? Vamos juntar as escovas. Hoje em dia, falar que nem aquela senhorinha que fala de família, que eu gosto muito dela, eu esqueci o nome dela, mas eu sempre ouço, ela é muito sábia. Ela fala assim: hoje em dia os casais estão acasalando. Verdade. Deus não fez casamento para o marido e a mulher acasalar. O casamento tem um propósito, e o propósito é a formação de família. Glória a Deus, glória a Deus. O casamento cristão, o propósito do casamento cristão não é acasalamento, é formação de família. Formação de uma família. Por isso que nós falamos, o que é bom para um casal que está querendo casar agora, que está querendo entrar no casamento? Um bom curso para saber o que a palavra de Deus fala sobre o casamento. Para depois, quando tiver lá dentro, já casado, não falar que nem os discípulos, né? Quão dura essa palavra, né? Como é difícil para cumprir, né? Então, olha só, Malaquias capítulo 2, versículo 15 diz: não foi o Senhor que os fez um só? Ele está falando aqui com os sacerdotes da casa de Deus. Porque, queridos, a corrupção nessa época aqui lá em Israel estava tão grande, o povo estava tão perdido, era um período pós-babilônico, o povo estava tão afastado da vontade de Deus, que a corrupção estava até mesmo dentro da igreja. Os sacerdotes estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Quem dirá o povo? Quem dirá o povo? Então, essa palavra é para os sacerdotes, mas também serve para nós. O Senhor fala assim: não foi o Senhor que os fez um só. Ele está falando assim: não foi eu que os fiz um só. Ele está falando de casamento, porque a palavra de Deus diz, nós cremos que quando nós casamos, o Senhor nos faz um com o nosso cônjuge. Isso fala de unidade. Unidade. O casamento tem que ter unidade. O casamento cristão, aquele homem, aquela mulher de fé, ele precisa buscar ter unidade dentro do casamento. Precisa falar só uma língua. Não pode ser dividido. A palavra de Deus diz que casa dividida não subsistirá. Uma família dividida em si mesma, uma casa, um reino, seja lá o que for, dividido não vai subsistir, vai cair. Então, se há divisão, se há falta de unidade, se não é um só, já está errado. Precisa ter unidade, precisa falar uma só língua, o pai e a mãe tem que ter concordância na educação do filho. Precisa ter essa unidade, porque a própria palavra diz, né? Ela nos mostra que dentro de um lar há um líder e há aquela pessoa que está na mesma liderança, na mesma visão, né? Que é a missão e a submissão. Sim. Então os dois estão na mesma missão.
na mesma então missão. vai ter que ter unidade. Tem que ter unidade. Tem que ter Porque unidade. senão cada um fica jogando pro seu time e aí não dá certo. Não, isso não é bíblico. Não é bíblico. Não é Então, bíblico. assim, há um posicionamento dentro da casa. De submissão. Qual é a missão do marido? Assim, trazendo para a família, a missão do marido e da mulher é a formação da família, cada um no seu papel, cada um no seu quadrado, mas ambos trabalhando para a edificação da sua família. É isso que a palavra diz, né? Então ele fala assim: o Senhor os faz um. Então quer dizer, todo casamento, queridos, não tem esse negócio de não, Deus abençoa o casamento, Deus abençoa o casal. O Senhor nos faz um, né? Em um corpo e um só espírito, vocês pertencem a Ele. E por que um só? Por que um só? Ele está falando, porque eu os fiz um? Porque Ele desejava uma descendência consagrada. Então, olha aqui, o propósito do casamento é formação de família. É gerar filhos, É gerar filhos. Próxima geração. E não só colocar filho no mundo, gerar para Deus. Para Deus. Para Deus. Não é gerar para qualquer coisa. Não é colocar, porque ter filho qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter. Agora, criar para Deus é diferente. Tem cuidado, né? Aí tem que ter compromisso, aí sacrifício. Aí tem que ter compromisso, aí tem que ter sacrifício. Então, o Senhor nos chama para criar filhos para Ele. É o que Ele fala aqui, ó. Eu os fiz um com a sua esposa. Depois vocês podem ler o capítulo inteiro, que vocês vão entender. Eu só peguei um versículo por causa do tempo, né? Ele fala assim: eu os fiz um, né, com a sua esposa. E qual é o propósito de vocês serem um? Ter uma descendência consagrada a mim. Que descendência? Os filhos. Os filhos consagrados a Deus. Esse é o propósito do casamento, né? Esse é o propósito do casamento, formação de uma família. E uma família temente a Deus, temente ao Senhor, com filhos que temem ao Senhor. E aí as pessoas elas podem falar assim, né? Mas hoje é tão difícil, né? Gerar filhos para Deus. Os tempos estão difíceis, os tempos são outros. Né? Aumentou a criminalidade, aumentou, né, a violência, mas não, né, nós temos que ter fé no Senhor, saber se isso está escrito na palavra, nós conseguiremos, mas com a ajuda de Deus. Nós vemos o exemplo de Moisés, né? A palavra de Deus fala que o tempo dele, de Noé. Tempo dele era pior que o nosso. Tempo de juízo. De juízo, tanto é que Deus faz, né? Juízo, naquele tempo. Então, quer dizer, o tempo de Noé era pior que o nosso. E ele salva toda a tua família. Salva. Porque obedecia. Porque se você for lá ver o que Noé fazia, tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Então, quer dizer, essa é a chave. Às vezes a gente quer levar o casamento da maneira que... meu casamento eu faço assim, eu faço assado. Não. O casamento, uma instituição divina, o Criador que fez, o Criador que idealizou o casamento, ele tem regras para o casamento. Ele tem regras. Não tem como você... É que nem quando você compra uma geladeira, aquela geladeira tem maneira de ser usada. É claro que não dá para comparar aqui uma coisa tão complexa como um casamento, uma família, com uma geladeira, que é uma máquina. Mas só para que a gente possa entender um pouco. Cada coisa tem um propósito, cada coisa tem uma finalidade. Você não pode querer que a sua geladeira assa bolo. Ela não vai assar. Então, a geladeira tem uma finalidade. Assim como o casamento que o Senhor idealizou também tem uma finalidade. Né? Ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. O propósito do casamento é a formação de famílias. E será assim... E como que a gente inicia, como que a gente gera esses filhos para Deus? Né? Eu vejo assim, como nós podemos iniciar isso? Primeiro, é nós sermos exemplo. Por exemplo, é você como mulher, como esposa, cumprindo o teu papel. É eu como marido, esposo, cumprindo o meu papel. Já é um grande início. Sim. Eu estando posicionado dentro do meu papel que Deus me chamou. E você posicionada. Esse é o início. Sim. Porque às vezes a pessoa ela fica meio que perdido. Mas como que eu vou gerar esses filhos? Primeiro, nós temos que ser exemplo. Sim. Porque os nossos filhos, ele olha para mim. O meu filho, ele olha para mim. O meu filho está vendo como você está se comportando como esposa.
E se nós tivesse uma filha mulher, ela estaria vendo como você... Tanto o homem quanto a mulher é exemplo, né, para os filhos, né? Então, eles precisam dos dois exemplos. Então, né? Casais que têm a filha mulher, a mãe tem ensinado essa filha ser mulher, né? Sim. Através da vida dela, ser esposa, ser submissa, ser do lar. Então, através da tua vida, você tem ensinado a sua filha. Eu, como esposo, como marido, eu tenho ensinado o meu filho, o homem, a ser um bom esposo, pai. A ser um pai, a ser um provedor, a ser um líder, a ser um sacerdote dentro da minha casa. Então, veja assim, tudo vai começar pelo meu exemplo. Então, os nossos exemplos, muitas vezes, têm gerado filhos egoístas. Ímpios, filhos que hoje são individualistas, filhos que não querem saber de casar, né? Quando adultos já eles não querem saber de casar, eles não quer ter filho, não quer ter filhos, banalizar o casamento, eles querem hoje se ajuntar, vou fazer um teste, se der certo, deu. Então assim, os nossos exemplos têm gerado filhos, né, que não querem gerar mais. É que nem a palavra de Deus fala, né? Não tem como você querer tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave diante nos teus olhos, né? Então, isso fala sobre a hipocrisia, né? É o que fala nessa palavra. Mas, às vezes, nós somos esses hipócritas dentro da família. Você quer que seu filho seja isso, seja aquilo, seja aquilo, mas você não é. Então... É isso que nós temos que tomar cuidado, é o exemplo, realmente. Se você for pegar Efésios capítulo 5, que vai falar sobre a formação da família, ali está falando sobre toda a formação da família. Ele começa falando com a mulher, depois ele vai falar com o homem, né? Ele vai falar para a mulher que a mulher tem que ser submissa ao marido, porque o marido é o cabeça, o marido tem ele é encarregado dessa missão da família. E a mulher está nessa missão junto com o marido, ela precisa entender isso. O marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, se doando por ela, se sacrificando por ela. Tudo isso é posicionamento. Aí depois, continuando isso, porque aquilo ali é uma carta contínua que ele escreveu, ele vai falar sobre filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Então, porque isso é justo. Então, quer dizer... Eu entendo assim aquela palavra. Os filhos vão obedecer o quê? Aquele exemplo. A começar também naquele exemplo. Daquela formação bíblica. Né? Daquela formação bíblica do casal, da família. E aí sim, nós geraremos filhos obedientes aos pais no Senhor. Porque não é só falar. É fazer, é o que você falou, é ser exemplo. Com seus próprios exemplos você vai gerar esse filho. Você vai gerar esse filho. E ele fala assim, não provoque a ira dos seus filhos, mas ademoesta eles na lei do Senhor. Isso é quando você não... Então, quer dizer, através de exemplo também. Então, quer dizer, a mulher que entende o seu papel, o homem que entende o seu papel e o cumpre, o obedece, ele está gerando... o filho dele também no Senhor. Ele está gerando o filho dele no Senhor através de exemplo. Então, muito mais do que palavras. Não que as palavras não tenham que ser usadas, né? Elas podem ser usadas, mas muito mais do que falar, ele vê uma família que funciona no Senhor. Que funciona no Senhor. Então, isso é muito sério. É a obediência. É convidar realmente Jesus, não só de boca, mas de ação. Se eu negligenciar esse meu papel, eu corro um sério risco de não gerar filhos para o Senhor. A gente corre um sério risco. Por quê? Porque é a nossa vocação. É a nossa primeira vocação. A primeira vocação da mulher é ser esposa. A primeira vocação da mulher é ser esposa e mãe. Se você sai dessa vocação, é que nem Jonas. Risco, né? É que nem Jonas quando... o Senhor ordenou ele para ir para um caminho e ele foi para o outro. O que gerou? Tempestade. Então, a gente olha para Jonas e pensa,
É um chamado ministerial. Tá. Mas toda mulher tem chamado para esposa, se é casada, é óbvio, né? Mas toda mulher casada tem chamado para esposa e mãe. Todo marido tem chamado para ser o provedor, o guardião, o sacerdote do lar. Você saiu desse caminho, vai ter turbulência. Você vai ter turbulência, porque você vê, o Senhor falou para Jonas, vai para Tarsis, Nínive, ele foi para Tarsis. O que gerou? Tempestade, prejuízo, né? Então, diminuindo isso, não no sentido de diminuir, mas no sentido de trazer para a família, quando nós saímos da nossa vocação, nós provocamos tempestade. Interessante, sim. Assim, né? Isso é um ensinamento. Então, quando há uma tempestade dentro da tua casa, quando há algo que você fala não tem como resolver, você pode ir ali avaliar o posicionamento de cada um. O que está acontecendo? Sim. Mas aí entra aquela palavra que você falou no início. A fé sem obras é morta. Aí a pessoa vai ter que pagar o preço. Eu confio na palavra. Eu vou tomar essa decisão. Sim. E muitas vezes a pessoa não quer tomar decisão. Ela vai pôr impossibilidade para Deus. Ela vai dizer dentro da tua cabeça, dentro dos pensamentos, Deus não é capaz de fazer isso na minha vida. Isso é uma mentira de Satanás, porque sim, se você se posicionar, né, se você tiver intimidade com o Senhor, Deus vai realizar aquilo que está escrito na palavra dele. Com certeza. Se nós convidarmos Jesus, que nem aquela família convidou, realmente o Senhor opera milagres. Naquele casamento, ele transformou água em vinho. O Senhor, ele transforma corações. O Senhor, ele pode transformar o coração do seu esposo. O Senhor, ele pode transformar o teu coração. O Senhor pode transformar o coração dos seus filhos. Basta um toque de Deus para que a sua família entre no eixo. Basta um toque de Deus. Só que ele precisa estar lá. Ele precisa ter ver um coração temente, um coração obediente, um coração que não é só da boca para fora, mas que é pela prática. Porque a palavra de Deus fala que quem ama Jesus o obedece. E nós precisamos obedecer em tudo, trazendo para o nosso casamento, trazendo para a nossa família, trazendo Jesus mesmo para dentro da nossa família, para dentro do nosso lar, não saindo da nossa vocação, né? Priorizando o nosso chamado em Deus, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, para que a gente possa gerar uma descendência consagrada ao Senhor, formar uma família abençoada para Deus. Esse é o maior chamado da nossa vida. E o Senhor, aquele que instituiu o casamento, ele quer abençoar o seu lar, ele quer abençoar a sua casa. Não existe nada que Deus não possa fazer. Basta você abrir o seu coração para o Senhor, basta você falar, eis-me aqui, Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou colocar em prática, eu vou colocar, eu não vou ter uma fé só de boca, mas de obras, eu vou começar a colocar a minha casa em ordem. Você vai ver Deus operando grandes milagres dentro da sua família, dentro no relacionamento com seus filhos, aonde você estiver, Deus vai operar milagres. Interessante, né, que às vezes muitos casamentos eles já começaram mal e estão mal. A pessoa talvez ela esteja pensando, meu casamento já faz tanto tempo, né, já faz 20 anos, né, não sei quanto tempo que ele está mal, né, não há uma conexão entre esposo, marido e filhos. Mas essa palavra de Jesus, esse milagre no Caná da Galileia, nos dá uma esperança tremenda, porque a presença do Senhor ali, quando ele transforma água em vinho, né, a palavra, os estudos mostram que aproximadamente 600 litros de vinho, ele transforma a água ali em vinho. E o interessante, né, ali o mestre da festa, ele diz, né, todo mundo tem o costume de servir o melhor vinho, né, no começo da festa. Vocês não, vocês deixaram o melhor para o final. Então isso, o que eu posso pensar? Talvez o teu casamento, talvez o casamento dessa pessoa que esteja assistindo, está falando, meu casamento sempre foi ruim. Mas se o Senhor adentrar, o melhor está por vir. Não é verdade?
o melhor. O Senhor, ele tem o melhor. O que vem da mão dele é o melhor. Sim. Pode ser ali, poderia ser a melhor vinícola, o vinho mais precioso ali Mais caro. da Galileia, mas ali não, ali era um vinho, né, produzido pelas mãos do Senhor. Então, aonde o Senhor põe a mão, você vive algo sobrenatural. Então, não importa se faz tempo que a sua família desandou ou desalinhou, mas é o que a Cláudia falou. Olhe o posicionamento, vai olhar para o posicionamento, fala: Senhor, eu preciso de força para viver esses princípios. Eu quero me posicionar diante da Tua palavra e viver os Teus milagres. Eu quero viver o melhor do meu casamento, mesmo que já faz um tempo que eu estou casado, mesmo que já faz um tempo que eu vivo nesse O sofrimento. melhor vinho ficou para o final, né? No final. E a gente tem que crer que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida, né? No seu casamento. Você pode viver grandes milagres, Aonde ele grandes põe realizações. a mão, né, amor? Aonde Jesus, ele coloca as mãos, não fica igual. Não fica igual. O Senhor transforma. Transforma. Essa transformação de água em vinho é para a gente saber mudança. que é uma mudança radical, né? Não é uma melhorada, né? Porque Não. água e vinho não tem nada a ver. Nada a ver. Ele transforma realmente. Não é Ele verdade? transforma. Transforma, então é uma... Talvez o que o Senhor precisa começar a transformar é o seu coração. É o coração seu como esposa, é o seu coração como esposo, como filho. Talvez é isso que o Senhor precisa começar a mexer aí dentro da sua casa. Que você venha falar para o Senhor nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Me transforma, Me né? transforma. Eu quero viver em obediência ao Senhor. Eu quero me submeter à palavra do Senhor. Amém? Nós já queremos orar por todos aqueles que nos acompanham, agradecer a companhia de vocês aí, os pedidos de oração que foram feitos. Nós já queremos estar orando também, intercedendo pela sua vida, pela sua família. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós já iremos orar. Glórias a Deus. Tem algum pedido específico de oração? Tem. Nós já queríamos agradecer a Jacira Nunes, o Rogério, Juliano Inácio, o Diego Bermejo, Maria Koyama, minha mãe, a Gislane Koyama, minha irmã, Alânia Soares, Rodolfo Mansodelli, Oséias Leite, Pastor Benildo Ramos, Renata Arantes, Roberto Carvalho, oração por porta de trabalho, Roberto Carvalho, Amém. Miriam Débora, Ricardo Vitorino, Ilza Beth, Cida Camargo, Diego Bermejo, Simone Mazarim, Nancy Pereira, Elza Bolfarini, Moisés de Souza, Casa de Carne Alvorada. E que Deus possa alcançar essas vidas, que Deus... Amém. Nós vamos orar agora. Amém. Nós queremos orar, eu quero orar para que famílias que estão vivendo uma grande turbulência dentro da sua verdade. casa, eu quero declarar sobre a sua vida que essa tempestade vai cessar para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Creia. Se você está vivendo aí uma grande tempestade, parece que tudo saiu do trilho, parece que perdeu o controle, parece que você perdeu sua alegria, o seu propósito de viver. O Senhor coloca no meu coração que existem pessoas que estão amarguradas, entristecidas. Parece que construiu, parece que está tudo desmoronando. Eu quero declarar sobre a sua vida. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e aquele que há de vir, Ele é o mesmo. O Senhor Jesus ainda faz milagres, Ele ainda transforma a água em vinho, Ele pode transformar o seu coração, a sua vida, para a honra e para a glória do nome Aleluia. dEle. Pai, em nome de Jesus, essa Glórias família, a ti, Senhor, verdade, eu quero orar Senhor. especificamente para essa família que está Visita, sendo Senhor. abalada. Oh, Senhor, aleluia, Ela Senhor. está no meio de uma turbulência. Sim, meu Deus, é verdade. Ela está desanimada. É verdade, em Senhor. nome do Senhor Jesus Entra, Cristo, Senhor, eu oro entra, para que o Senhor. refrigério do Entra, Senhor visite Senhor, em essa nome vida de agora, Jesus. em nome de Jesus Em nome Cristo. de Jesus, Senhor. Ó Senhor, que Em o nome Senhor de coloque Jesus, as coisas Senhor. em Coloca ordem sim, nessa Pai. casa, Oh, nessa Senhor, meu família, Deus. na
vida dos Deus filhos, do Todo-Poderoso. esposo. Eu oro por Senhor, salvação em nome de de vidas Jesus. dentro dessa família, Salva, sim, dentro Pai. dessa casa. Resgata, Em Senhor. nome de Jesus Em nome de Cristo. Jesus, Senhor. Que toda tempestade Senhor, venha toda cessar. tempestade venha Que cessar, venha uma Pai. calmaria da Sim, ó parte Pai, do em Senhor, nome em de nome de Jesus, Jesus Espírito Cristo. Santo. Ó Deus, Visita com teu em nome de poder, Jesus, Pai. visita as famílias. Visita, Senhor. Visita todos Liberta, aqueles que têm Senhor. ouvido Liberta, essa Senhor. mensagem Em aqui nome nessa de Jesus, noite. Venha Espírito visitar Santo. com libertação, Oh, Senhor, em nome com de cura, Jesus. com restauração. Restaura, Senhor. Faça cessar a turbulência Faça assim, ó Pai, em dos nome lares. de Jesus, Senhor, Senhor. que haja Oh, posicionamento, seu nas posicionamento, famílias. Senhor. Que haja olhos unidade, espirituais Senhor. abertos. Unidade na tua ouvidos presença, espirituais Senhor. abertos. Sim, meu que Pai, haja em nome unidade. de Jesus, Senhor. Em nome de Oh, Jesus, Senhor, dentro dos visita, lares. Senhor. Porque a tua palavra Visita, diz que uma Senhor. casa dividida não Oh, Senhor, é subsistirá. verdade, meu Ó Pai, em Deus, nome traz de unidade Jesus. para as Traga famílias. unidade, Senhor. Traz unidade para União, os Senhor, lares. visão, Senhor. Ó Deus, em Oh, nome de Senhor, Jesus, em nome visão, de Jesus. Pai, do teu Aleluia, Espírito, da Senhor, tua aleluia, vontade, da Senhor. palavra do Aleluia, Senhor. Senhor. Em nome do Senhor nome Jesus. de Jesus. Nós oramos e já agradecemos ao Senhor, porque cremos no milagre. Aleluia. Que você fique com a bênção do Senhor e não importa a turbulência que você está passando, Deus vai acalmar a tempestade da sua vida e você vai viver o novo de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, nós louvamos a Deus, agradecemos a tua presença aqui conosco. A semana que vem nós estaremos aqui novamente, na quarta-feira, às 18 horas. Amém. Né? Já compartilha essa palavra com os teus amigos, com as tuas redes de transmissão. Seja um discípulo do Senhor, seja um propagador da palavra do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quarta-feira que vem estaremos novamente aqui, se o Senhor permitir. Fica com Deus. Tenha um ótimo final de noite aí na presença de Deus. Amém? Glória a Deus.